Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do episódio 8 da sexta temporada The Disappeared Part 1, Os Desaparecidos Parte 1. Bom gente, vocês sabem que Clone Wars não lançou na ordem, tem a playlist da temporada e aí em ordem cronológica, que é a que eu recomendo vocês assistirem. A sexta temporada é uma exceção, pois todos os episódios estão na ordem, né? Mas beleza. Hoje nós vamos iniciar o arco do Jar Jar e do Mace Windu. Pois é, esse é um arco curto, só tem 2 episódios, então vamos embora, né? O episódio se inicia falando que o planeta Bardota está em perigo, pois os líderes estão desaparecendo misteriosamente. E aí a rainha de lá, né, que é a rainha Júlia, ela pede ajuda lá no Senado, né? Mas só tem uma pessoa no Senado que ela confia, que ela requisita a presença, que é o representante Binks. Pois é, né? E aí, o chanceler Palpatine vai falar, né, com o Conselho Jedi via holograma e fala que os mestres da Goyen estão sumindo. E aí, tipo, os mestres da Goyen, né, são sensitivos à força, mas eles são diferentes dos Jedi e dos Sith, pois eles são pacíficos, eles não lutam, não usam guerra nem nada. Eles são totalmente pacíficos e se conectam muito com a força. No passado, existiam Bardotans que faziam parte da Ordem Jedi, mas os Dagoyan acusaram a Ordem Jedi de serem sequestradores, né, e tal, e por isso eles não têm uma relação tão boa assim. Mas ainda assim, o Mace Windu acha que é perigoso, né, que não faz sentido o Jar Jar ir sozinho, e ele se voluntaria para ir na missão. E aí, o Jar Jar e o Mace, eles vão, né, até Bardota, e o Jar Jar meio que dá a entender que ele e a rainha Júlia são conhecidos há muito, muito tempo. Lá em Bardota, né, o Jar Jar e o Mace são recebidos pelo Alto Senescal Pitin. E aí, né, tipo, eles ficam irritados que foi solicitado que só o Jar Jar fosse, né, mas ele diz pra eles que o Mace tá com ele e tal, o sabre do Mace é confiscado pelos guardas e eles são levados até a rainha Júlia. E aí o Jar Jar diz que o Mace é um servo dele e tal, e a rainha pede para o Mace esperar na antecâmara, né? Na antecâmara. E aí ela fala pro Jar Jar, né, que tem uma profecia e tal, de que Bardota ia cair numa era de escuridão, caso todos os mestres da Goyans, né, acabassem desaparecendo. E eles iam desaparecer um por um. E aí, né, pra falar dessa profecia, ela pede pro Alto Senescal Pitin sair dali, né? E o Pitin é esse aqui. E aí, como se diz, ele sai. A rainha Júlia, ela pede pra o Jar Jar meditar com ela. E ela beija ele, né? E é revelado que os dois têm uma relação já há anos. E aí, eles ficam meditando, né? Desde essa noite até o dia seguinte. E aí o Mace Windu, ele fala pro Mestre Yoda que ele tá sentindo uma perturbação na força e tal, mas é meio difícil de saber, porque os Dagoyas estão desaparecendo e tal. E eles são muito importantes com a força e tal, mesmo eles sendo a favor ou contra os Jedi. E aí o Mace tá meio desconfiado, que já tem muito tempo que ele não tem notícias do Jar Jar, né? E aí ele tenta falar com os guardas lá, né, pra deixarem ele passar, só que eles falam que a rainha não quer interrupções. E aí ele tenta usar um truque mental, né, nos guardas, só que eles dizem que não funciona em Dagoyans. E aí o Mace meio que começa a correr, né, pros guardas seguirem ele, pra ele despistar os guardas. Enquanto isso, o Jar Jar e a rainha Júlia estão fazendo yoga e tal. Ela diz que quando começaram a assumir os mestres Dagoyans, ela meditou sozinha para tentar encontrar a localização deles e descobriu, né, um segredo, um plano e tal, e que ela só confia nele para contar o segredo. Só que nesse momento o Mace Windu, ele chega, né, ele conseguiu despistar os guardas, ele entra na sala, interrompe, né, e aí a rainha fica tipo, não vou te perdoar e tal, seus Jedi e tal, eu não acredito, se retire. E aí, né, o Mace se retira, o Jar Jar se retira, né, pra levar o Mace. E ele, cara, eu sei que tá demorando, mas a rainha confia em mim, ela confia um pouquinho em você. E aí, tipo, o Mace fala, a gente não pode brincar. Eu tô sentindo um forte desequilíbrio na força. Então, toma esse comunicador
E caso você descubra algo, você me diz. Ele, beleza. Se a rainha me autorizar a dizer, eu te conto, beleza? Só que eles voltam pra sala e descobrem que a rainha Júlia, ela sumiu. E o Mace acha estranho, né? Porque não teria como ninguém entrar na sala sem passar pelos guardas e por eles. Então tem alguma coisa errada. E aí os guardas decidem chamar, né, o Conselho Baktov. E aí, né, o conselho, eles já estão dizendo, ai meu Deus, é uma era da escuridão e tal. Mas o Jar Jar promete que vai encontrar a rainha junto com o Mace. E aí, né, o guarda Savat, que é esse aqui, né, do lado do Jar Jar, ele conta a história, né, da profecia e tal, que foi feita lá pelo clã Frangal, que adoravam, né, um demônio da crença deles, que era o Malmorrow, de que em breve os líderes da Goyans iam desaparecendo um por um, e quando todos desaparecessem, iria recair sobre eles, né, uma era de escuridão e tal. O Mace consegue fazer com que o Jar Jar pergunte onde ficavam, né, o clã Frangal, né? E aí ele fala que eram os templos subterrâneos e tal. E o Jar Jar pede para pro guarda Savat levá-los lá. E aí o Savat tá levando eles e tal. O Jar Jar pergunta se é o caminho correto. Ele diz que sim, porque lá é muita escuridão e tal, essas coisas. E aí o Savat, perdão, ele devolve o sabre do Mace, porque vai ser perigoso lá. Eles começam a explorar o templo subterrâneo, até que o Jar Jar encontra, né, um pedaço da tiara da rainha Júlia. Só que aí aparece um cultista de Frangal e joga um pó azul nele, né? O Jar Jar começa a desaparecer. A porta fica bloqueada, o Mace consegue abri-la com a força, mas o Jar Jar sumiu. E aí o Mace, ele fala para o Savat voltar, né, para o conselho, buscar mais guardas, enquanto ele vai atrás do Jar Jar. A gente descobre que o cultista jogou um pó que deixa o Jar Jar invisível. O Jar Jar é posto numa jaula, né? Ele vai subindo até que ele volta a reaparecer. E lá ele acaba encontrando com um outro, como se diz, um outro Dagoyan, né? Que é o Joseph. E ele encontra outros Dagoyans, né? Eles foram capturados e tal. E aí o Mace, ele consegue falar com o Jar Jar pelo comunicador e diz que vai seguir o sinal e que o Jar Jar não se mexa. Só que aí a gaiola do Jar Jar começa a descer, né? E aí ele, por que você tá se mexendo? Ele, eu juro, não é culpa minha. Só que o comunicador cai. O cultista acaba encontrando, né, o comunicador e destrói ele. E aí o Jar Jar descobre que os cultistas estão usando uma orbe, né, uma esfera, e empurrando os Dagoyans lá numa máquina ali embaixo, que usa para roubar a força vital deles, matando eles, né, a força que tem em cada ser. E aí o Mace, ele sente essa perturbação, né? Ele chega bem a tempo de salvar o Jar Jar. E aí começa uma luta do Mace contra os cultistas. O Jar Jar também derruba alguns. Só que o Jar Jar, ele quase cai. O Mace consegue salvá-lo. O Jar Jar vai correndo atrás da rainha, que está sendo levada por um dos cultistas. Mas o cultista consegue entrar na nave com a rainha e a nave parte dali. E aí o Mace e o Jar Jar ficam observando, né, a nave sair do planeta. Eles se reúnem com o conselho, que tá mais desesperado, dizendo que a era da escuridão tá chegando. Mas o Jar Jar promete que ele vai encontrar a rainha com a ajuda do Mace. E todos aplaudem, comemoram. E o Mace fala, eu não sei se é o lugar, mas você tá começando a fazer sentido pra mim, Jar Jar. E assim acaba o episódio. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima e que a força seja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.